Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, cumprindo direitinho aí a quarentena, em segurança e com muita saúde. Em breve a gente vai estar se reencontrando, mas enquanto isso não acontece, o Unificado, junto com a equipe de professores, tem preparado atividades e propostas de aulas para que vocês possam aí na casa de vocês poderem estar acompanhando e não perdendo tempo de aula, não perdendo conteúdo, não perdendo as atividades, tá bem? Esse vídeo de agora eu vou falar sobre os contos populares. Eu particularmente adoro os contos populares, por quê? Porque os contos populares, eles nascem da narrativa oral. Eles são... a marca deles é que eles são esses contos passados de geração em geração. A famosa contação de história, né? Então, os contos populares nascem há muito tempo, eles surgem há muito tempo na sociedade, e aí eles têm essa característica. Antigamente as pessoas não eram alfabetizadas, elas não sabiam ler nem escrever, mas elas adoravam compartilhar histórias. Então é onde surgem os contos populares. E a grande característica dos contos populares é justamente a variação que ele tem de uma região para outra, porque são causos, são contos contados entre as pessoas. Então, como uma pessoa conta para outra, vai mudando, vai tendo características diferentes, e isso é bem legal dentro dos contos populares. É bem interessante a gente pensar que os contos populares, eles tradicionalmente, eles surgem na oralidade. Então, quando eles passam para a forma escrita, eles vão sofrer alterações, eles sofrerão alterações. Então, dentro da construção da narrativa de um conto, quando a gente pega um conto oral e transforma ele numa narrativa escrita, ele vai se adaptar para a narrativa escrita. Uma coisa é a gente contar história e outra coisa é a gente ler a história. Então, os contos populares, quando eles são transcritos, né, eles sofrem alterações para se adaptar à linguagem, né, escrita. Na apostila de vocês, eles vão citar um dos maiores, né, maiores pesquisadores de contos populares brasileiros, o Câmara Cascudo. Ele fez um vasto trabalho de resgatar histórias, de transcrever histórias e fazer um arquivo, uma memória de contos populares do Brasil. Então, o Câmara Cascudo, ele é um dos grandes pesquisadores na área sobre isso. E o legal dos contos populares é que eles estão muito próximos, assim, da gente, né? Do avô, da avó. Com certeza, se você conversar com seus avós, eles vão ter algum caos para contar, algum conto. E vão saber de histórias que parecem que para eles aconteceu só para eles ou só naquela região, quando na verdade você vai transitar em outras regiões do país e as histórias vão se repetir, contadas com um jeito diferente, mas em que a narrativa, o enredo da história é muito parecido, é semelhante. Então, dentro dos contos populares, nós vamos ter os folclóricos, né? Que são os que envolvem Saci, Iara, Curupira, né? Outros personagens do folclore brasileiro, Mula Sem Cabeça. E nós vamos ter os causos. Os causos, eles é assim mesmo que nós, dentro da cultura popular, nós falamos. Os causos são aquelas histórias de assombração nos sítios, nas fazendas. Os causos também remetem ao Pedro Malazarte, que é um personagem muito, muito conhecido dentro da cultura popular, dentro das contações de história, porque é um cara bem esperto, muito humilde, e ele inventa várias histórias, vários modos de se sair bem, de tirar vantagem às vezes, ou em muitos casos de matar a própria fome, porque ele era muito pobre, então ele buscava alternativas para sobreviver, né? Então o Pedro Malazarte é uma grande figura dos causos, né? Dentro dos causos nós vamos ter as assombrações, o fantasma da estrada, né? De estradas, dos casos de pote de ouro no meio do mato. Então,
quando a gente entra no campo dos contos populares, a gente vai entrar na cultura popular, que é muito vasta, e no Brasil, então, ela é quase incontável. Eu trouxe aqui para vocês alguns, a minha biblioteca, né? E como eu também conto histórias, então a cultura popular eu tô muito mais próxima também, né? Dos causos, das contações de história, da oralidade. E eu tenho alguns livros aqui, ó. As Cigarras e os Formigas são adaptações de contos populares. Puratigã, o Remo Sagrado e outros contos também. Esse aqui são contos populares que foram registrados a partir de tradições indígenas. E aqui tem um grande também precursor do resgate dessas histórias que são contadas. E aí, no caso, ele ficou muito conhecido por conta da figura do Saci, é o Monteiro Lobato. Esse livro aqui, ele é bem legal porque é onde surge formalmente registrado o Saci, né, que se torna um grande símbolo do folclore brasileiro. E é o Monteiro Lobato quem faz as primeiras transcrições de histórias do Saci, que estão aqui nesse livro. É um livro bem bonito. O nome desse livro, na verdade, aqui, é o Inquérito do Saci. E aqui daí vai ter várias histórias que ele resgatou da cultura popular. As ilustrações são lindíssimas. É uma dica de livro, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, né, dos contos populares. E esse aqui seriam exemplos de contos folclóricos, né, contos populares folclóricos. E aí nós vamos ter também os contos de fada, né? E se vocês já passaram pela infância, já em algum momento vocês já ouviram algum conto de fada. Então esse livro aqui resgata também vários contos de fadas, né? Ele é para o público infantil, claro, mas são os contos originais, né? São os contos originais. E estão aqui alguns dos principais contos, né, que nós temos. É importante ressaltar que os contos populares, como eles sofrem adaptações, uma pessoa transcreve, um autor vai transcrever de um jeito, outro autor vai transcrever de outro, mas é importante entender que ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura na sua narrativa que é bem fechadinha, que vai se parecer bastante. Por exemplo, a ação, o que move, né, o personagem principal? A luta do bem contra o mal, a luta pela sobrevivência, são características bem... A simbologia, sempre vai ter um elemento mágico dentro do conto popular, se não o personagem é o próprio elemento mágico, o personagem principal. Então, o conto popular ele vai ter essas características que é do imaginário mesmo, né, popular. Então é isso. Espero que ajude vocês um pouquinho essa explicação. Na apostila vai trazer várias coisas bem legais a respeito de contos populares. Vai citar também a cultura africana, que é extremamente oral, né? A apostila vai falar da cultura africana, que traz também a contação de história, que traz também essa questão do ouvir e contar histórias, né? E que eu gosto muito e que nós temos na hora de transpassar, né? Passar da oralidade para a escrita, a gente tem que adaptar. Mas algumas marcas continuam mesmo na escrita. A oralidade do personagem, né? A informalidade do texto, mesmo porque tem que continuar muito próximo com aquilo que a gente ouve, né? Com a história que a gente ouve. Então é isso. Espero que tenha ajudado um pouco. Continuem acompanhando o Positivo On, que vai estar tudo lá, tá bom? Beijão, tchau!